Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Estadão Blue Studio. Eu sou Thalita Nascimento e hoje nós vamos conversar sobre a gestão do ciclo de vendas de um produto. Nós vamos falar um pouco sobre a quantidade de departamentos e decisões envolvidas durante todo o processo de venda, desde a descoberta de oportunidades no mercado até o momento em que o item é disponibilizado nas prateleiras e como uma plataforma capaz de unificar esse processo através de dados é essencial. Para conversar com a gente sobre tudo isso, estão comigo Fernando Henrique Martins, vice-presidente de estratégia comercial da Bimbo. Tudo bom? Tudo ótimo. Primeiro, agradecer aí a oportunidade da Scantec e do Estadão por estar participando desse podcast. Para mim é muito emocionante falar um pouco dessa magia que é essa transformação da área de planejamento, produção, disponibilizar o produto para vendas até chegar no nosso consumidor final. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, seja bem-vindo. E ao lado dele, Mário Ruggiero, que é vice-presidente de atendimento à indústria da Scantec. Olá, Thalita, olá a todos. Fernando, prazer estar contigo sempre. Muito obrigado, quero agradecer também o convite aí do Estadão, está muito feliz de estar aqui. E como o Fernando falou, acho que é sempre muito bom falar desse assunto que é tão importante, né, para todos, envolve tanta gente e eu acho que é uma ótima oportunidade de a gente conversar um pouquinho mais a respeito. E aí eu vou começar aqui então com o Fernando. Eu queria saber quais são as maiores dificuldades que você encontra no processo quando a gente vai fazer uma estratégia comercial de ponta a ponta. Elenca aí os principais para a gente, por favor. Bem, eu acho que primeiro a gente precisa entender um pouco o que é essa parte, o que é esse planejamento comercial, né? O planejamento comercial, ele começa na área mesmo de planejamento, né, onde você está fazendo toda a parte de forecast de vendas e tudo mais, até esse produto chegar no consumidor final. Então, a gente tem diversas áreas envolvidas nesse processo, né? A gente fala de produção, a gente fala do time de marketing, a gente fala do time de vendas, a gente fala dos nossos clientes até esse produto chegar no nosso consumidor final, né? Então, é uma cadeia que envolve praticamente todas as áreas da organização. E o grande desafio que a gente tem é conectar todas essas áreas para atingir um único objetivo, né? Que não é muito fácil quando a gente olha toda a cadeia, né? A gente sabe que diversas áreas, diversos objetivos diferentes, como que a gente conecta todo mundo para um objetivo maior, que é que o nosso produto chegue na mão dos nossos consumidores, né? Acho que o processo mais difícil é a assertividade no planejamento, né? Assertividade naquilo que a gente vai vender e naquilo que a gente vai produzir. E aí entra um pouco daquilo que a gente estava comentando, né? Como que a gente coloca inteligência, como que a gente coloca análise em dados, em fatos, para a gente ter um planejamento mais sólido, que é daí que vai sair toda a cadeia, toda a produção e toda a venda da organização, né? Então, para mim, ter esse planejamento sólido, ele é a peça fundamental aí para a gente conseguir evoluir todas as fases da cadeia aí, dessa cadeia produtiva e dessa cadeia de atendimento aos nossos clientes. E são muitas áreas geralmente envolvidas, né? Você pode dar uma ideia para a gente, Mário, de quantos e quais departamentos são fundamentais nesse processo? Sem dúvida, eu acho que, como o Fernando falou muito bem, eu acho que tem uma conjunção, né, de prioridades e de responsabilidades de diferentes áreas, né? Começa desde o planejamento começa desde a parte de produção, talvez um pré-produção ainda, para você conseguir colocar e saber quais produtos que você tem que produzir, para saber lá na frente quais produtos que vão sair. Ou seja, eu sempre falo que o processo todo tem que começar do final para o começo, né? Porque você tem que entender, na verdade, quais são os produtos que efetivamente o consumidor ou o shopper está demandando, para você daí começar todo o seu planejamento. Porque não adianta também você produzir cada vez mais, acho que as empresas se preocupam, tanto as indústrias como o varejo, se preocupam muito, né, para não formar grandes estoques, porque sempre você tem um custo em relação a isso. Então você começa desde falar, entender o sellout efetivamente, aquilo que sai diretamente para o shopper, para o consumidor, e começar a entender em quais lojas que tem que estar esses produtos, o que eu tenho que envolver em termos de trade marketing, de comunicação no ponto de venda para isso girar, para que os vendedores consigam colocar os produtos corretos nos lugares corretos, né? E aí eu começo todo um processo. Então você tem a área de vendas, ou seja, a área comercial envolvida, a área de trade marketing, a área de marketing para fazer essa comunicação bem feita, principalmente da marca para poder abastecer
E aí você tem os demais departamentos envolvidos, que começa desde a área de produção. Então, assim, você tem que entender aquilo que vai efetivamente ser demandado e que vai ser consumido para poder saber o que você vai produzir e intermediar também com todas as demais áreas. Então, é uma orquestra que tem que funcionar muito bem em cada um dos seus momentos para poder abastecer lá na frente. E a gente tem um maestro. Na verdade, a gente está falando aqui do processo da S&OP, né? É um Isso, processo onde perfeito. abrange todas as É áreas. isso. O processo S&OP, ele tem o objetivo de fazer essa conexão de todas as áreas, né? De fazer a conexão daquilo que eu vou vender com aquilo que eu vou produzir, como eu vou entregar esse produto e como que esse produto chega no meu consumidor final. Então, o S&OP, ele é o maestro É aí isso. dessa grande orquestra e ele tem esse papel de trazer todas as áreas para dentro do jogo e orquestrar Uhum, qual é a melhor maneira desse produto chegar no consumidor final. é E aí isso. vocês fazem todo esse planejamento, decidem ali como que o produto vai chegar naquele lugar, mas esse é só o início, na verdade, Uhum. né? Quais dados que vocês têm que acompanhar a partir daí para a gente se concentrar, né? Quais são os KPIs que devem ser observados? Eu acho que cada vez mais você tem que estar muito ligado com o mercado para entender não só o teu desempenho, como também o da concorrência. Quais são as oportunidades que você tem? Então, são alguns KPIs importantes, acho que você citou alguns no começo, que eu acho que são os fundamentais, que assim, como que você tem que cuidar da sua distribuição? Eu não posso deixar faltar o produto no ponto de venda, né? A gente estava falando bastante a respeito disso, ou seja, se você deixar um buraco hoje no mercado, alguém vai ocupar e para Alguém vai você, com a entrar. competitividade, é muito difícil você recuperá-lo. Então, assim, você não pode deixar brechas, não deixar oportunidades para a concorrência entrar, então você tem que estar bem distribuído, entender aonde você precisa ter o teu produto e qual produto, ou seja, você tem a parte do mix, do sortimento, que é extremamente importante, que é um outro KPI, e um outro fundamental é o preço, né? Ou seja, você tem aí que entender quais são os pontos de venda que tem que estar o meu produto, qual é o sortimento ideal e a que preço que eu tenho que estar posicionado. E não basta, né, você simplesmente olhar, por isso que as informações, e cada vez mais em tempo quase que real, né, é fundamental, você precisa agir, você não pode ser passageiro, você tem que ser o teu motorista nesse sentido de você direcionar o caminho através de números, através de dados, porque você entendendo como que você tem que executar, você consegue ter todo um direcionamento correto daquilo que você pode fazer. Você tem uma definição clara de quais são as lojas que eu não posso faltar meu produto, que produtos que eu tenho que ter, a que preço que eu tenho que ter, e eu comparo qualquer ação da concorrência. Se eu tiver cada vez mais um tempo correto de informação, eu consigo reagir muito rápido e evitar maiores estragos, né? Eu acho que o importante aí é o processo de reação também, né? Não só Exato. os KPIs, mas como que a gente reage a alguma situação. A gente sabe que a gente a gente trabalha num mercado super competitivo, né? O brasileiro vem evoluindo muito, aí o nosso consumidor está ficando mais sofisticado, né? E Uhum. com isso ele fica mais sofisticado também nas escolhas dentro do ponto de venda. Então, além da gente acertar e ter todos esses KPIs, qual é a velocidade que a gente imprime no mercado para ir controlando um pouco os Perfeito. desvios. Falar que a gente não vai ter desvio é quase que impossível Claro. no mercado brasileiro. Então, acho que o grande ponto aí também é como que a gente opera com esses desvios e como a gente vai ajustando para a gente corrigir esses desvios, né? Uma ruptura, um preço errado ou uma ação da concorrência, como que eu vou regir essa ação? Então, qual é a velocidade que a gente imprime Sim. nesse processo para ir corrigindo os desvios, né? Porque a parte do S&OP, né, de você ter um forecast, de produzir, chegar com esse produto no cliente, é o mais fácil, né? O mais difícil é como operar ali junto com o consumidor, né? Como atrair o consumidor para um determinado produto, né? E para ter essa atração tem que ter essa velocidade porque o mercado está em constante mudança, né? Em constante atualização. Hoje o consumidor quer azul, amanhã ele quer preto. Então, como você vai operando nesse mercado e capturando o cara que quer azul hoje e o cara que quer preto amanhã? Quer dizer, os dados por si só, eles não são suficientes, né? A gente tem que saber sempre o que fazer com eles, né? Exato, e eu acho que isso é o mais importante. Cada vez mais a gente busca, principalmente dentro da Scantec, capacitar todos os nossos clientes, porque não adianta você só receber informação.
Eu sempre falo isso, né? A Scantec, ela tem muita informação muito útil, muito rápida. Acho que é muito importante também você ter a velocidade correta de ação, mas que o seu time também, o time das indústrias, o time do varejo, esteja preparado também para poder executar e usar bem essas informações. Porque ele é fundamental, porque hoje não é cada vez mais a velocidade, o dinamismo do mercado, ele exige ações e reações muito rápidas, né? Então, assim, você tem que estar sempre preparando o time de entender bem quais são as ações necessárias e poder ter quaisquer desvios de rota já programados para poder se reagir e agir de uma maneira mais rápida, né? Perfeito. E aí vocês falaram muito sobre velocidade, né? E Uhum. velocidade e tecnologia estão bem juntos, na verdade. O que a gente tem de avanço tecnológico nesse processo e como a tecnologia tem suportado mais essa evolução e essa rapidez? Eu acho que, assim, graças a Deus a gente tem a tecnologia hoje, né? Porque o consumidor ele evoluiu muito, né? O brasileiro ele a gente tinha um consumidor muito voltado a preço. Hoje a gente tem um consumidor voltado a preço, qualidade e outros atributos de valor dentro de um produto. E isso torna-se mais difícil para as indústrias, né? Você capturar esse consumidor. Só que o que te ajuda nisso? Dados. O que esse consumidor precisa? Qual é a tendência desse consumidor? Para onde esse consumidor está indo? Então, da mesma forma que a gente tem uma evolução no consumidor, a gente tem uma evolução de entrega de dados onde a gente pode extrair valor e conectar, né? O que esse consumidor está buscando e desenvolver produtos ou como chegar, como atrair esse consumidor, né? Acho que a tecnologia hoje ela veio para ajudar a gente entender tendências de consumidores, para onde esse consumidor está indo e como oferecer uma oferta de valor para ele, né? Porque no final ele está buscando alguma coisa que muitas das vezes a indústria não está enxergando. E com dados a gente consegue ser mais assertivo e conseguir capturar as necessidades que esse consumidor tem na gôndola ou tem de uma determinada demanda. É isso, e eu acho que o Fernando colocou um negócio muito importante, que é a oferta de valor, que eu acho que isso é o mais fundamental. Quando você fala de oferta de valor, você tem um pacote de soluções integradas para poder oferecer valor ao consumidor, que cada vez mais a tecnologia ajuda você a entender o teu tipo e o teu público-alvo. Então, acho que assim, é importante e cada vez mais a gente está nichando todas as categorias, né? Porque o que é valor, às vezes, numa determinada região ou canal, ele não é o mesmo valor em outra região ou canal. Então, isso ajuda você a entender quem é o seu público-alvo. Aonde eu tenho que direcionar, com que produto, né? E como? Qual que é o meu go-to-market? Como que é o direcionamento que eu tenho que ter, dependendo do meu público-alvo? Então, eu acho que o avanço tecnológico, né, tem sido muito grande nos últimos anos, vai ser muito mais nos próximos anos, a gente nem imagina o que vem pela frente aí na tecnologia, mas a gente tem acompanhado, principalmente aqui dentro da Scantec, a gente tem acompanhado muito isso, tanto com a granularidade da informação como com a velocidade, para poder oferecer, né, para indústrias, para os varejos, muito dessas informações que são tão importantes para a tomada de decisão, né? Porque a oferta de valor, para mim, acho que é o ponto mais fundamental que a gente tem que entender e, através da tecnologia, aonde, o que e como eu tenho que oferecer. Não, e é super importante isso, porque se a gente traduz para a nossa realidade do Brasil, né, a gente é um país multicultural, né? Verdade. O do Nordeste é uma cultura diferente do Sul, que é diferente do Centro-Oeste, e são consumidores que estão buscando coisas diferentes, e muitas das vezes a gente não entende, né, o que o cara do Nordeste quer é um negócio diferente do cara do Sul, então você tem uma oferta de valor totalmente diferente. Totalmente diferente. Como extrair isso dos dados, né? Exato. Na verdade, os dados mostram isso pra gente, né? Então, os dados, né, acabam ajudando a gente nesse sentido. A proposta que eu tenho para o Sul tem que ser totalmente diferente do Nordeste. Exato. Então, nesse tipo de situação, a informação ajuda bastante a gente ser mais assertivo para atacar. Para atacar não, mas para atingir né? A necessidade daquele consumidor em distintas regiões, em distintas culturas. É isso aí. Legal que vocês já deram uma ideia aqui pra gente do nível de profundidade que esses dados chegam, né? Uhum. E também da frequência com a qual a gente deve observá-los, né? Porque, pelo que eu tô entendendo, vocês falaram quase em tempo real. É contínuo isso, não para, né? Eu acho que essa é a importância. Mudando. Porque
eu falo, né? Eu acho que com a informação que a gente tem disponível hoje, o vendedor, né? Todas as áreas que a gente já comentou, mas principalmente o pessoal lá da ponta, tem que sair de casa no café da manhã, já tem que falar o seguinte: isso aqui é o roteiro, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu tenho que corrigir, esse é meu dia, né? Então eu tenho já que ter o direcional, isso tem que ser repetido todos os dias. Então, o contato com a informação, justamente para você ter eu não diria nenhuma vantagem competitiva, para você não ter uma desvantagem competitiva, você precisa estar sempre ligado com a informação, sempre saber o que você tem que fazer, como que você direciona as suas ações desde o começo do dia. Então esse contato contínuo com a informação é extremamente importante para você conseguir também lá na ponta executar. E aí eu queria entender se tem um fluxo ideal de tomada de decisão nesses casos que vocês estão me colocando. Porque eu imagino aqui várias equipes, cada uma olhando para um indicador diferente, e você tem que direcionar esses esforços, né? Como definir essa ordem de prioridades? Aí depende um pouco de qual é a ordem a prioridade da organização em si, né? Na verdade, cada área tem seu KPI, tem seus drivers ali para controlar a sua performance, mas você tem sempre uma cultura, uma política que rege toda a organização, né? Então, é muito importante isso estar alinhado, né? Que as áreas tenham esteja alinhado estrategicamente aos principais KPIs da organização, porque senão você tem o presidente, a diretoria buscando um KPI e você tem quem está ali embaixo buscando algo totalmente diferente. Então esse alinhamento ele é super importante dentro da organização, e por mais que a gente fale que é algo simples, muitas das vezes não existe uma conexão. Então acho que ter essa conexão é o principal. Eu acho que depois vai muito do objetivo de cada área, né? Eu acho que os KPIs têm que estar muito alinhados ao objetivo de cada área, né? Para o cara de vendas, ele tem que sair de casa com toda a informação, aquilo que ele precisa, vendas, como tá o mercado. O cara de produção já tem que olhar outras coisas. Então, é super importante também os KPIs estarem muito alinhados ao que cada área tem como objetivo também. Muito bom. E aí, nesse dia a dia, quando vocês têm que coordenar ali muitos enfoques diferentes, né? O que você está falando? Tem uma diretriz da organização, isso aqui é mais importante, isso aqui a gente vê num segundo momento, mas você tem que organizar essas equipes. E aí, como que a gente pode coordenar, Mário, de uma forma mais estratégica isso? A Scantec também dá um direcionamento nesse sentido, para atingir esse objetivo aqui, esse ponto são mais importantes. Sem dúvida, Thalita. O que a gente vem desenvolvendo cada vez mais são soluções diferentes para cada tipo de necessidade ou cada responsabilidade diferente de acordo com as áreas, né? Então, assim, hoje você pega, por exemplo, uma área de marketing. A área de marketing tem que ter uma visão mais geral, né, do mercado, quais são as tendências, para onde a gente está indo. Então, a gente consegue pegar essa informação granular, expandir, representar o mercado para saber, bom, eu sei agora qual é o tamanho do mercado, para onde esse mercado está indo. Então, é uma solução específica. Para isso, cada vez mais você tem que ter o conhecimento a fundo do negócio e das necessidades e prioridades de cada uma das áreas para você direcionar. Então, a preocupação muito da Scantec hoje, a partir desse dado muito granular, é você desenvolver cada vez mais soluções que são particulares para cada uma das áreas, que você vai atender diferentes necessidades, né? Então, marketing, você tem uma visão muito mais geral, muito mais tendência. Você entra depois para uma área mais de trade marketing, fala como que eu entendo todas as necessidades de marketing e desço isso para alimentar o meu time comercial e executar lá na ponta, como funciona como um facilitador deste processo de transferência do conhecimento da necessidade de marketing, da marca em si, para ponto de venda, e principalmente algumas soluções voltadas ao time comercial, falar como que eu executo isso lá na ponta e volto àqueles direcionais, né? Ou seja, como que eu tenho, como garantir, né, o produto correto, na loja correta, no preço correto e ter esse produto disponível para o consumidor, ou seja, não deixar brechas, né, para a concorrência usar. Então, acho que, respondendo aí objetivamente, é muito você direcionando as soluções corretas para cada uma das áreas de acordo com as suas necessidades. Então, hoje a gente consegue cada vez mais atender nessa linha. Muito bom, muito obrigada, Fernando, obrigada, Mário, por compartilharem conosco aí todas essas experiências e esse conhecimento. Esse episódio é uma produção do Estadão Blue Studio com patrocínio da Scantec. Eu sou Thalita Nascimento e até a próxima conversa.